Renato? Aqui é Santista de corpo, alma, nascimento, coração. Alma, nascimento, coração, umbral, dimensão Tudo. superior, tudo, né? Não, umbral nunca. Santos não é umbral. Santos já é quarta Sétima dimensão para é a quarta para causal. cima. Eu acho que não tem muita de frequência que a gente poderia falar aqui, né? Infelizmente a gente tem que encarnar com corintianos, essas coisas, mas faz parte, né? Bom, a gente está fazendo uma primeira experiência aqui hoje no Hangout, ao vivo, né? Então, e fora isso também essa interatividade, assim, a gente conseguir falar com a pessoa à distância, o Renato. E hoje a gente vai puxar um assunto interessante aqui. O Renato, por acaso, não foi, Renato? Ele me chamou outro dia, falou, cara, a gente podia ver um bate-papo aí para conversar sobre experiência extracorpórea, dicas iniciante, ou dicas, eu tô querendo voltar, não foi isso que você falou? Não? Foi. Tô tomando vergonha na cara e querendo voltar. Renato, apesar de já é macaco velho aí, mas ele trabalhou em centro de apometria e aí deu uma parada, não foi? Agora está tentando retornar às atividades extracorpóreas. Aí esse foi o questionamento dele. O que é interessante estudar, o que é interessante como se preparar para esse momento, né? O que fazer, como é que eu deito, como é que eu faço durante o dia, que técnica que é legal, que tipo de dicas que seria interessante. E principalmente hoje a gente podia direcionar, eu pensei assim, além da pessoa que está retornando, pode ser que tenha gente com problema no microfone na chegada, a gente tem que dar ir mutando, né? Como eu vou fazer aqui. Porque senão a gente não vai conseguir. Sem querer o pessoal já chega com o microfone lá, aí vai que briga com a esposa, a gente não tem culpa, né? A gente briga lá. Porque acontece, né? Ao vivo você pega pra capar, meu amigo. Ao vivo até na Globo dá errado, né, cara? Os encostos estão todo lado, né? Aí a gente tentando direcionar também hoje para essa dica a pessoa que não conseguiu ainda. Porque o Renato, ele está tentando voltar, é o que a gente chama também de recesso projetivo, tem até um tema desse no curso básico, acho que no curso intermediário, no segundo áudio eu falo sobre isso também. Tem cursos no nosso site viagemastral.com, eu não sei quem que está vendo, tem vários cursos lá, tem várias informações, não só nossas, como direcionamentos para outros pesquisadores, para outros escritores, para as pessoas sérias, né? Você vê que apesar de a gente estar aqui, tem algumas pessoas ali já com câmera ligada, a gente desligou o microfone por enquanto, pessoal, porque a gente não sabe quem está entrando ainda, se está com problema no microfone, você vai chegar aqui bagunçando tudo, né? E o que a gente podia falar nisso? O que fazer? Né? Com uma pessoa que está começando e a outra que está com recesso projetivo tentando se reciclar ou retornar. O que acontece nesses dois casos? Pelo menos assim, eu vou tentar expor um pouquinho do que sei e você, Renato, daí vai transmitindo também o que está acontecendo contigo. Seria até interessante você falar assim, no seu caso agora, a gente podia começar com recesso. O que aconteceu contigo, como começaram as suas experiências extracorpóreas e o que fez você ter esse bloqueio, essa temporária afastamento. Minha primeira experiência extracorpórea foi espontânea, eu ainda não estudava, faz uns 12 anos atrás, e eu tive a experiência, eu saí no astral, inclusive foi junto com a minha esposa. Então foi uma experiência logo de cara assim que eu posso comprovar tanto para mim como para ela, né? A gente troca informações do mesmo cenário onde nós estávamos. Então não tem muito como você achar que é um sonho lúcido ou que é um devaneio da nossa mente tentando nos enganar, porque há a mesma experiência sendo comprovada por duas pessoas diferentes, né? Mesmo lugar, mesmas coisas que foram vistas, mesmas coisas que foram faladas. E aí depois de um tempo, resumidamente, não vou contar a minha história toda, mas depois de um tempo eu comecei a estudar, já estudava várias outras coisas da espiritualidade, mas nunca tinha entrado na viagem astral propriamente dita. E depois, foi em 2011 que eu comecei a estudar a viagem astral propriamente dita, e aí eu comecei a fazer técnicas, relaxamentos, ter a consciência um pouco mais voltada para a espiritualidade, e aí sim eu tive a segunda experiência extracorpórea lúcida, só que dessa vez proposital, né?
E aí foi perfeito. É o que a gente costuma falar. Quando você tem a primeira experiência extracorpórea lúcida, você não tem dúvida nenhuma de que você está sonhando, ou ai, será que eu estou sonhando? Ai, o que foi aquilo? Ai, é um sonho lúcido? Não, não. Sonho lúcido é uma coisa totalmente diferente da viagem astral, quando você sai totalmente lúcido, né? Aquela lucidez grande, 100% lúcido. Então, depois que eu comecei a estudar, foi tudo muito bem. As experiências coletivas já tivemos, foi naquela vez lá do grupo de estudos que eu, você, Gilvan, Rose, tivemos aquele encontro, e aí, quando foi no começo do ano passado, minha vida profissional, minha vida material aqui no mundo material, ficou um pouco enrolada, eu tive que me mudar de Santos para São Paulo, e aí todas as atribulações da vida, né, da vida material, fizeram com que eu me distanciasse um pouco, mas um pouco só, porque nesse ano que passou, eu trabalhei o ano inteiro numa casa apométrica aqui em São Paulo, Renovar é o nome da casa, tem lá no meu Facebook, tem até o link do grupo, quem quiser estudar um pouco mais ou tiver interessado, pode entrar lá. E aí eu fiquei só trabalhando na casa de apometria, fazendo o auxílio das pessoas, né, o atendimento na casa apométrica, e eu larguei um pouco o estudo da viagem astral. E agora, no final do ano, eu estou invertendo. Eu estou deixando um pouco a apometria do lado e voltando a focar a minha viagem astral, porque aí tem os meus motivos. Dia a dia, né? É importante, o Renato falou umas coisas que eu tinha anotado, assim, que dá para dar um monte de dica, assim, de acontecimento que vem, que é normal, né? Acontece coisas bem interessantes nesse ponto. O jovem sai do corpo mais fácil. Eu não sei se você já... muita gente conseguiu sair do corpo bem novinho. Peraí que eu tô tendo retorno já aqui, tem que desligar o microfone da galera. Não se importa, isso aqui é caso de obsessor mesmo. Tem 2 Saulo aqui na sala, né? Você vê, eu sou tão importante. Eu vi. O ego é tão grande que não é só eu, sou eu e eu, né? É porque encostou Nildo tá com o meu nome ali, entendeu? Então é o seguinte, a pessoa mais nova, ela tem esse desprendimento ainda, até por não estar muito atrelada à vida, aos compromissos, àquela correria nossa que a gente vive nessa sociedade. E aí acontece, no seu caso, é muito comum, principalmente se a pessoa, como você já, o Renato, ele faz, acho que desde novo, artes marciais, ele frequenta isso. Isso envolve você muitas vezes manter a calma, envolve meditação, envolve a busca pelo controle de si mesmo. Isso fez com que você muitas vezes parasse e tenho certeza que também vindo aí. A primeira experiência dele foi, como a gente fala, né, ao acaso, entre aspas, né, ela simplesmente acontece, e depois ele foi buscar, foi igualzinho comigo, mas não é assim com todos. Não é dessa forma que acontece com todo mundo. Muita gente acha o assunto, não o assunto se acha a pessoa. No meu caso, eu não sabia também de nada, não sabia nem que existia vida após a morte. Né? E foi bem interessante para mim nesse ponto, me ajudou bastante na forma como eu direcionei, na forma como eu olhava. Mas outras pessoas eles já começaram a estudar, de repente começam a meditar e tem a experiência porque busca ou está estudando para ter essa experiência. É isso que a gente está falando hoje. Por que algumas pessoas têm mais dificuldade que as outras no início? Por que algumas pessoas simplesmente têm a experiência, chegam como para o Renato, como para mim? E eu não vou aqui falar que é coisa de vidas passadas, até tem um pouco também, claro, que tem facilidade, a pessoa traz aquilo inato nela. São conhecimentos, padrões inatos que você aprende e não perde, assim como está aprendendo hoje, não vai perder amanhã. Tem isso? Tem. Mas tem outros fatores. Tem o fator do lugar que ela está vivendo, tem o fator do que você está fazendo, como no caso, tem gente que é calmo, tem gente que tem um direcionamento desses pensamentos, ou teve condição de ter esse direcionamento de forma mais fácil. Tem pessoas que têm um sistema de hereditariedade, isso é muito interessante. Por exemplo, tem pessoas em determinada família que têm um sono mais pesado, isso é de família, isso, não sei se, isso vem, somente se o cara nasce na Bahia lá,
todas as famílias têm um sono mais pesado, né? Mas tem, brincando, mas tem o direcionamento disso. Então tem pessoas que deitam, além do condicionamento de deitar para apagar, tem que mudar o sistema de si mesmo, o sistema que vem de família, que tá, ou seja, existe um envolvimento físico que também dificulta, então não é igual para todo mundo, não tem uma ciência exata, um molde. Então vai ter gente que tem mais facilidade, pega a técnica, por exemplo, Projetiva 3, que tem lá no site viagemastral.com. Digamos, vou esquecer a 3, que ela já é até melhorada para facilitar a visualização. Vamos para a primeira, em que eu falo ali naquela técnica. Imagine uma bola de luz. Tem gente que tem o tipo de inteligência dessa pessoa não é de visualização. Ela não consegue. Por mais que você fale, veja a bola de luz, ela não consegue ver aquela bola de luz e não consegue ou visualizar, né? Então a gente começou a criar outros tipos de facilidades. Deixa eu tá muito aqui, não, amigo aqui. De facilidades para poder ajudar outras pessoas, mas não englobamos todas ainda. Envolve vários fatores, Renato. Vamos falar um pouquinho agora, estou falando no geral, mas da pessoa que parou e quer voltar. É mais fácil para essa pessoa por vários motivos. Não é fácil, mas é mais fácil. Primeiro que ela já tem experiência, ela já conhece, ela já vivenciou a experiência extracorpórea, e ela já tem, então, o acesso nisso. E quando você tem o conhecimento é mais fácil, você já sabe a sensação, né? Você já tem a confiança, principalmente. Tem gente que está tentando a experiência extracorpórea até para ver se existe alguma coisa. Essa pessoa, como o Renato falou bem falado, isso não sou eu, isso é padrão. Qualquer pessoa que tenha uma experiência extracorpórea, eu estou falando de lucidez, não é de sonho. Sonho é outra coisa. Sonho você não tem nem certeza, às vezes você fica na dúvida, aquele sonho meio lúcido. Projeção astral você não tem nenhuma dúvida. É impressionante, é um negócio que não tem o que conversar. Sabe, se isso é como eu sempre falo, eu falo porque eu sou um questionador também, uma fuga nossa cerebral, alguma coisa nossa, essa coisa nossa é mais lúcida do que eu estou aqui agora. Eu tenho a capacidade, no meu consciente, de estar pensando mais inteligente e observando de uma forma, inclusive, mais crítica do que eu estou agora. Então, é bem interessante. Isso mexe bastante com a gente, por esse motivo. Você realmente consegue dominar a situação, ter consciência, vendo o seu corpo deitado, aí, mesmo assim, você poderia pensar que é criação. E quando você, como no caso do Renato, teve experiência conjunta, e eu tive várias também, não só com pessoas do grupo, que ele está aqui, outros, foram mais de 20 pessoas projetadas ali, sendo que pelo menos umas 6, 7 lembravam com tranquilidade de todos os acontecimentos que tiveram ali, ou de vários pontos, que a consciência ela vai trazendo lembrança de forma diferente, né? De que tinha ali. Então, a pessoa que já tem essa experiência, ela já volta mais fácil. Mas como voltar? Primeiro, uma coisa que parece chata, mas é fato. Cada ação que você faz durante o dia, não estou falando em grande escala, não, estou falando no dia, na hora que você acorda, ela mexe diretamente na sua autoconfiança. Por exemplo, isso é uma coisa bem interessante, você tratou uma pessoa mal durante o dia, ou tomou qualquer atitude desequilibrada, até o seu medo é maior. Eu não sei se você já percebeu isso, Renato, mas a sua autoconfiança, ela diminui quando você percebe que não está muito bem internamente. Sim, é como se você... Fica tudo muito mais difícil, se quiser sair, se quiser fazer uma técnica, até na técnica. É difícil você se concentrar nas energias se você não teve um dia bom, por exemplo. Exato. E você... Isso mexe em todo o seu sistema, né? Quando eu falo isso é porque as pessoas às vezes tem muita gente que está lendo um livro, ou pegou aquele livro americano que é cheio de empolgação, né? Aí vai deitar para fazer a técnica, mas para dar uma voada, ou para dar uma saída, ou para ir em qualquer lugar, para ir na lua, sabe? Ou para ir em casa de um amigo, ou para comprovar às vezes, ela não entra muito na preocupação ainda da necessidade do equilíbrio emocional, apesar de ela ser uma realidade. De mais cedo ou mais tarde ela perceber claramente, por si só, o quanto isso faz diferença. Mas vamos lá. A primeira coisa que a pessoa fazer para reciclar, inclusive, não precisa ser em longa escala, não. Não é você pegar e fazer uma vida de Chico Xavier ou coisa parecida. É você reciclar da hora que você acorda. Você faz o diferencial no momento que você acorda. Bom, eu quero voltar, ou então vai dormir à noite, você já vai mudando o foco. Bom, eu quero voltar a me projetar. Aí você começa a acessar, porque isso está em você. É como se você estivesse entrando em contato,
com o que você tem de conhecimento já. E mais do que isso, mexendo nas suas energias, acessando energias legais que estão lá fora, que com certeza estão sempre esperando. Às vezes eles estão quietinhos, aguardando o seu momento, que é a sua principal obrigação durante o dia. Por incrível que pareça, a gente está aqui no corpo, é no corpo que é a nossa principal obrigação. É o trabalho, é a família, é o equilíbrio dentro dele, as obrigações que a gente assumiu durante o percorrer da vida, porque se você não for bem nisso, nada mais anda. Então, primeira obrigação com você com isso. A partir desse ponto, os mentores estão disponíveis para você, para lhe dar uma força, mas não vão fazer tudo por você. Na verdade, eles fazem muito pouco. Se você conhece, com um cara que está reciclando e está voltando, ele precisa... Então, o que ele vai fazer? Bom, eu vou acordar cedo hoje, durante o dia eu vou ficar vigilante, fiz uma programação para mim, e essa programação ela é silenciosa, você não fala para ninguém. Porque, às vezes, isso é muito interessante, essa dica. Espírito ou quem está perto, eles não conseguem captar pensamentos sutis. Mesmo um que está do lado aqui, obsessorzinho, então ele não consegue captar um pensamento sutil seu. Ele não consegue, ele consegue pegar só o denso. E às vezes nem o denso, mas ele consegue sentir as irradiações daquele nível do seu pensamento. A única coisa que ele vai perceber é que você está sem contato naquele dia. Mas ele não sabe o que você está tramando, então não fala. Primeiro que você não fala, acorda cedinho, não fala para a esposa, para o cachorro, para ninguém, cara. Você não fala nem no WhatsApp, porque eles têm um WhatsApp lá, não sei se você sabe, tem um WhatsApp gastando lá. Você tá rindo. Olha, eu tô descobrindo, eles são os espiões miseráveis, cara. Não fala, você quietinho, faz toda a preparação disso. Aí chega em casa, não fala que vai fazer técnica para a pessoa do lado, porque se vai casado, porque vai atrapalhar. Se tiver alguma coisa do lado que não queira que você faz isso, se ele souber que você está planejando, ele vai fazer alguma coisa para aquilo não acontecer. Isso não é máfia, nem nada, isso é realidade. Quem trabalha com espiritualidade sabe disso. Né? Então você vai, deita, faz aquela primeira técnica. Por que eu estou falando isso? Você está retornando. Então essa primeira técnica, você pode fazer uma técnica mais completa. A gente tem até alguns exemplos de técnica lá no site, em que você vai desbloquear os teus chakras, você vai trabalhar a pulsação, vai mexer no seu processo de sintonia com a espiritualidade, vai abrir os seus radares, né, que são os chakras, a percepção do que está acontecendo no quarto. Isso já vai te dar uma coisa bacana. Se a gente chega cansado, não consegue fazer esse tempo todo. Faz o que dá. Aí depois coloca o despertador para acordar de madrugada. Isso faz toda a diferença. A gente fala isso e a mesma coisa eu vou falar parecido para quem está começando, do nada. Mas só que eu vou mudar um pouquinho o foco, porque quem está começando não tem conhecimento. Como é que se sabe uma coisa que você não conhece, né? Aí o foco muda um pouco, mas é bem parecido a organização. Você acorda de madrugada. Por que acorda de madrugada? Tem isso tudo no curso básico, no curso intermediário, é bom estudar, é bom não ir verde, né? Porque às vezes o cara já sai do corpo, acha que já saía, sabe muito, nunca estudou, não precisa. Por que não estudar? Entendeu? Por que ser um autodidata se tem pessoas ali que juntaram, várias delas, trouxe conhecimento de todo lado para ajudar você? Então é sempre bom estudar, sempre bom adicionar, devagarzinho, sem conflito, mas é bom. Aí esse é o primeiro dia do processo de retorno. Pode ser que nesse primeiro dia você já tenha a experiência de volta, ou vai sentir seus chakras muito forte, já vai sentir uma movimentação energética, e uma dica bem legal. Essa eu acho, para mim, uma das principais. Abrir a lucidez é não ver coisas fofas. Você pensa que se você abrir a lucidez no Brasil hoje, você vai perceber que não está bom. Ou estou falando alguma mentira? Não. Pô, você vai perceber que o governo não está legal, que a gente está com problema de mobilidade, que não tem obras a longo prazo, que os carros estão parando e ninguém está fazendo nada, que a gente só vai piorar. E abrir lucidez é isso, você vai perceber, não é pessimismo, é realidade. Então quando você deitar no quarto, que começar a fazer as técnicas, é normal que você sinta o que está ali e que você não sentia por não estar mexendo nas energias. Você fica mais sensível. Então a sensação, pô, eu fui fazer uma técnica e me senti mal. Não é que você se sentiu mal, você percebeu que já estava ali. Você está abrindo a percepção para o que está ali dentro. Então, se sentir mal é bom. Engraçado isso, né? Enquanto não, meu Deus, eu não vou fazer, eu estou me sentindo mal, vem um mentor, me ajuda. Não faça isso. Porque você nunca vai sentir um mentor se antes não sentir alguma coisa mais densa que está ali no seu quarto. Não tem a menor chance de você sentir isso. A primeira coisa legal é essa. É sentir, pô, estou me sentindo mal. Que legal, velho. Tem algum diabo aqui dentro. É como se você estivesse percebendo, no bom sentido, abrindo a percepção e não fugindo da realidade. Não tenha medo de se sentir mal. Tenha medo de não perceber que tem alguma coisa ali no ambiente e você está não sabendo a origem daquilo. Agora você lucidamente está abrindo a percepção. Isso não quer dizer que vai acontecer.
mas é comum no ambiente que a gente vive. Dizer que isso não é realidade é o mesmo que falar que o Brasil está uma maravilha. Infelizmente, é essa a realidade, entendeu? A realidade é assim. Às vezes a pessoa que está do lado, a gente, ou até o vizinho, está com problema. Quando você mexe energia, você começa a mexer em todos os cantos. Primeira coisa, a reciclagem tem que estar lúcido para isso. É quando você... Eu vou voltar consciente de onde eu estou. Para onde eu vou? Ah, tem casos e casos. Ah, tem gente que escreve livro que eu não sei como, me desculpe, eu respeito, não tenho nada, não estou falando que é mentira, mas não sei para onde essas pessoas fazem, só vai de sétima dimensão para cima. Eu não sei o que esses caras fazem, é sério, Renato? Eles vão ver Jogo do Santos lá. Pode ser. É. Eu não sei o que essas pessoas têm... Fala aí, Renato, fala. Você estava falando da parte de sentir a coisa ruim, né, dentro do ambiente que você está tentando sair. A questão que a gente também deve focar aqui, Saulo, a gente não está falando isso para as pessoas terem medo, para não sair do corpo, não. É a simples realidade, porque elas já estão ali, você sentindo ou não, elas estão ali. E a nossa energia, Renato, ela não é essas Coca-Cola todas. Não é ao contrário. Exato, às vezes você está sentindo o acúmulo dos seus próprios pensamentos dentro daquele quarto. É o que a gente chama de energia ambiente, tem gente chamada, não é nem egrégora, que egrégora normalmente se relaciona a uma coisa mais positiva. Coisa né? boa. Digamos que seja a assinatura do teu quarto. O que você assinatura tem feito... energética do teu quarto, da tua esposa ou da assim sua como o família. tempo. Agora tem uma coisa legal. Quando você começa a fazer muita técnica, claro que aí depende da pessoa que está dormindo do lado, infelizmente são duas energias, elas não só somam, elas se potencializam. Isso. Fica muito forte duas pessoas juntas. Quando elas vibram positivo, legal. E além disso, tem outras dicas que a gente podia dar, como não dormir perto de ninguém, né? Tem gente que fala assim, até outra, sem sair do tema que eu estava, vou voltar. Eu durmo perto da pessoa, até sai mais fácil do que se não tivesse. Claro que, às vezes, o que acontece? As energias, elas é como se elas se equalizassem, elas se potencializam se equalizando. Por exemplo, você cuidou muito da sua energia, ou tem um nível de direcionamento mental melhor durante o dia, realmente a gente pode falar que é melhor, porque você se mantém mais equilibrado, se preocupa com isso, então suas energias ficam mais sutis. Quando vocês ficam perto, aquela pessoa puxa um pouco, você desce, né? E a outra... ela dá uma subidinha. E o que acontece? Houve uma equalização. Aí aquela pessoa, quando deita perto de alguém mais lúcido... Peraí. Rolou um pagode aí. Muito legal, mas o pai vai bloquear, tá? Rapaz, pai. Achou isso? Rapaz, eu tô tentando aqui, mas... Vê se eu baixar aqui. Baixou o microfone dela? Baixou. Pronto. Bonita a música, mas a gente deu um pausezinho aqui. Brincando. Então, esse processo é o seguinte. Claro que você vai se sentir mais lúcido perto dessa pessoa. Porque você vai abaixar um pouquinho a vibração dela e vai pegar um pouco dela. Então, você acaba saindo do corpo mais fácil. Ou seja, isso explicaria se realmente duas pessoas se cuidassem durante o dia. Se realmente duas pessoas conseguissem manter um padrão, isso não é uma ciência exata, não é tão fácil quanto parece, quanto se fala, seria mais fácil elas saírem do corpo, ou seria quase uma, não atrapalharia a outra, mas essa não é a realidade. Por isso, a pessoa que está voltando ou está começando, dica, não durma perto de ninguém. Se não puder, arruma um jeitinho, uma vez por semana, sei que a esposa às vezes tem medo, ou que é mais difícil, dorme com muita gente no quarto, não tem ambiente, não tem... Então procura o momento mais calmo possível, nem que seja em outro momento, não seja à noite, seja pela tarde, para poder fazer essas experiências. Quer falar alguma coisa, Renato? Não. Pode prosseguir. Bom, eu estou dando uma geral assim, para a gente conseguir... às vezes são dicas simples, que, por exemplo, como organizar o quarto, né? Se existe alguma forma de organizar, o que atrapalharia um quarto, né? Mas... esse assunto diz respeito a todo mundo. Antes de entrar nesse assunto, vamos falar um pouco do iniciante também. O que poderia, qual é o pensamento para a pessoa que não sabe nada? Eu não quero aqui chegar e mandar acreditar, que não é uma coisa que nem eu nunca fiz e nem nunca indiquei. Eu acho que a pesquisa é importante, mas também não desconfiar totalmente. Abrir a possibilidade. Primeira coisa,
Antes de sair do corpo, você pode até sair do corpo. Tem as suas energias. Por mais... a pessoa que recicla sabe disso. Mas quem está começando não sabe. Ele não, às vezes nem sente. Às vezes é quase não sente nada. Não é nem... Tem gente que tem essa insensibilidade total. Estudar as energias. Como se faz isso? Parando alguns momentos para meditar. Não só para deitar e dormir, mas você sentir, parar um pouco e começar ou fazer mais técnica, mais pulsação, mais vibração, até você começar a sentir os chakras. Eles vão aparecer, principalmente o frontal, né, esse chakra aqui a pessoa sente mais rápido. É um dos chakras que principalmente nesse trabalho energético específico, a pessoa sente mais rápido. Buscar sentir suas energias, só parar quando você começar a sentir o campo. Não dizer, não consegui sair do corpo, não. Isso é detalhe. O seu foco iniciante é sentir suas energias. Esqueça a projeção até você... Pode até acontecer ela, porque acontece, as energias vão estar funcionando, mesmo com pouca sensibilidade. Elas funcionam de forma mais, claro, mais frágeis, né, ainda não maduras, não existe ainda um controle, mas elas estão funcionando, elas vão estar circulando. Primeira coisa, sentir suas energias. Sentar, deitar, ter paciência com você, não existe projeção. Tem gente que manda e-mail, eu estou tentando há 3 dias. Desisto. Desiste, não vai conseguir em 3 dias. A gente está falando de um processo, de um estudo que envolve um tipo de faculdade espiritual. É uma matéria que você aprende durante algumas vidas, não só em uma. Então, se você quer aprender, você quase não pode... É a mesma coisa você falar que foi para a faculdade 3 dias, seria menos absurdo do que falar 3 dias de projeção astral. O procedimento de aprendizado espiritual para o domínio da... Porque você não está falando de energia somente. A energia é o primeiro passo. A gente está falando de consciência. Então, para a sua consciência, você tem que... E não só a consciência, o cérebro físico, essa máquina aqui. Assim como você aprendeu a falar quando nasceu, você vai precisar fazer com que ele conheça as energias. Inclusive, uma das técnicas de clarividência que a gente faz não é somente ficar trabalhando frontal, que é outro assunto, mas só para dar uma dica legal nisso aí. É também... Acho que tem limite de pessoas aqui, por isso que tem gente que entra e sai. Na verdade, tá todo mundo lá brigando com a gente lá no Facebook, porque todo mundo consegue queria entrar. ver, não consegue entrar. Mas dá pra ver ao vivo, não dá? Então, eu não sei, cara. Deixa o Painho ver aqui. A gente vai ter que estudar mais isso daí depois. É assim também, tá vendo? Tá começando aqui o processo, você tá sentindo as energias dos vídeos e tal. Começando a gente tá sempre, né? Deixa eu ver aqui se eu passo o link pra galera, que a galera pode pelo menos ver ao vivo lá. É que eu tô no meu Facebook aqui temporário, ou secundário, porque o meu outro... o meu outro não me deixaram usar. Porque tava com pendência lá e tal. Deixa eu ver aqui, Renato. Sim, Renato, vamos deixar isso. Depois a gente tá fazendo um teste só, depois a gente... É porque o pessoal... Com uma mão fica difícil. Deixa eu ver se eu acho ele aqui ao vivo, por acaso aqui. Tá aqui ao vivo agora, rapaz. Tá pensando o quê, Renato? Que a gente é pouca merda. Eu vou postar agora lá no Facebook. O pai achou, rapaz. Ele tem que fuçar, rapaz. Lá, sabe que nem menino pequeno bota o dedo na tomada e tal. Aqui, ó. Eu vou sair daqui a pouco também, mas tu continua aí. Não, eu vou fechar também, vou ficar sozinho aqui nada, eu tenho medo. Sozinho não, vai tá cheio de gente aí, pô. Vamos lá, vamos continuar. Então é o seguinte. Eu vou perdendo a síntese, tá vendo? Droga. Não, faz parte. Isso daqui é o teste. E essas são algumas dicas, além de sentir as energias voltando, achei, né? Aí vem o processo da paciência, né? Por exemplo, tem algo que a gente está nos finais das técnicas que a gente tem feito, que é, além de você deixar o corpo dormir, o que é um grande desafio, você só aprende isso nascendo na Bahia, né? Encarnando lá, mas é possível, com experiência, ter algumas técnicas que você consegue fazer o corpo dormir mais fácil, principalmente o pensamento, aí que lascou tudo, né? Porque tem gente que eu não posso falar para a pessoa calme o pensamento, que é como se estivesse falando o contrário.
Hoje em dia eu sei. Antigamente eu falava, mantém os pensamentos calmos, lascou tudo. Não é uma coisa que você fala, não vejo um porco voando. Não dá. Você vai ver, né? Então, é tentar ao máximo possível ficar só focado naquilo e não lutar, hoje eu digo assim, contra os pensamentos que vêm para te atrapalhar. Às vezes você está sentado, às vezes é uma criação sua mesmo, ou não, é não lutar contra aquilo. Vem aquela coisa, aquela preocupação, fala, não, pô, tá bom. Direcione essa preocupação da melhor forma possível, brinque com ela até, seja uma visão ruim, brinque com ela, nunca batalhe contra ela, que isso vai fazer você ficar com medo, vai ativar outros sistemas no seu corpo, vai liberar adrenalina e você vai perder todo o relaxamento. Ou, no caso, vai fazer com que teu cérebro não adormeça, por você estar lutando contra você mesmo. Outra técnica, quando você estiver deitado, tem a técnica da gangorra. No finalzinho da técnica tem lá, você pode se visualizar balançando, sentir. É engraçado, depois que você termina as técnicas, se você como estivesse deitado na gangorra, sentindo aquela... E isso acontece. Você vai fazendo isso, já fez o EV, pode até esquecer um pouco do EV nessa hora, porque pode acontecer, inclusive, aí que essas projeções são mais raras, que é quando você... É bem legal essa projeção. Esse tipo de experiência. Ela é mais rara porque, normalmente, eu estou deitado, eu vou falar de mim. Eu começo a sentir as energias, começo a sentir a consciência querer apagar, é o que eu chamo de ponto X, eu vou controlando, é como se estivesse assim, ela está indo, eu fico segurando. Ela está indo, eu fico segurando. Quando chega uma hora que ela vai e você fica. Isso é um tipo, eu chamo de ponto X. Se você conseguir controlar esse ponto X, tem gente que faz isso com o braço, até falei, né? O cara não consegue controlar a consciência, ele deixa o braço levantado. O cara chega pra... Aí o braço cai e você dá aquela... Vai lá nos infernos e volta, né? O braço vai, você vai... Chega uma hora que o braço cai, ou você dorme, ou você acorda, né? Porque não necessariamente o braço vai cair, você vai junto, né? E tem outra coisa, outra mais rara que acontece é assim. Você não tem nenhum lapso. Aí é cepal. Aí, bicho, não tem nada que discuta isso. Uma vez eu estava fazendo técnica de clarividência na praia, de olho aberto no quarto, de olho aberto, como eu estou aqui assim, os olhão e tal. Eu lá, tal, fazendo técnica, olhando, uma das técnicas você fica quase sem piscar no escuro, né? Depois de ter feito todos os procedimentos. Aí eu levantei. Tum. Levantei do corpo. Chega uma hora que eu simplesmente levantei, e eu fui levantado, né? Virei, eu olhei o corpo dele em pé, deitado, eu falei, caramba, foi outras vezes você simplesmente começa a sentir a decolagem, ou vê um mentor e tira você acordado. Aí essa é mais rara ainda. Essa, uma vez, eu estava fazendo técnica, aí desisti e falei, vou dormir. Virei de barriga para baixo para apagar mais rápido. Tomei uma bronca do mentor, meu irmão. Absurda. Ele me pegou. Mas você sabe quando você... eu não... Deixa eu ver se eu consigo achar. Você sente um caminhão de areia cair nas suas costas, sente um peso daquele, mas vibrando tudo. Puxou para fora numa força absurda. É o que eu falo. Eles, quando querem, eles fazem. Me botou do lado de fora, eu não vi. Eu só falou, se você pode sair lúcido, por que dorme? Falou assim mesmo para mim. Me deu uma bronca, né? Então, essas são algumas dicas para um iniciante e para motivar. Não desista. Renato tem um compromisso agora às 11, né, Renato? Tenho. Falta 4 minutos. Não desista jamais desse objetivo. Não desista do experimento diário. Procura com toda, assim, buscar diariamente esse equilíbrio. Ele não vem hoje nem amanhã. É fácil você voltar. É fácil você pegar e querer continuar. É que nem para academia. Chegar nela é fácil. A continuidade é o problema. E mais do que isso, a seriedade daquela transformação, como faz no corpo físico, na academia, do que ela faz em seu campo energético, do que ela faz em você. E mais do que isso, quando você, quem não teve ainda, conquistar a experiência extracorpórea, nem que seja uma vez rápido, ou uma catalepsia. Por exemplo, quando eu estou deitado que tem uma catalepsia, já é massa para mim. Porque aquilo já é bem interessante você acordado no corpo, principalmente quando eu tiro as mãos, asparo as mãos, e fico olhando aquela coisa invisível, né, que você quase não consegue ver direito. Você já fez isso? Não, nunca tive catalepsia. Eu já saí do corpo, mas eu nunca tive catalepsia. É bem interessante, né? Catalepsia é uma coisa que eu tenho muito, e ela acontece principalmente quando eu sinto sono da morte, o Renato. Sono da morte. O sono da morte, sono da morte eu sinto lá no trabalho. Cara, essa é a hora de você sentir catalepsia. Vai para um canto e dorme para você ver. A catalepsia para mim é quase, se eu for deitar com o sono da morte, já era. A sono da morte é uma coisa que a gente sente lá na Bahia. Uma miséria que vai entrando por dentro da gente, no bom sentido, como uma sonda de extraterrestre, você vai sentindo, é tipo Dendê na veia, cara.
Bicho, aquele negócio, foi assim a minha primeira experiência, inclusive. Eu vinha da escola, eu contei isso já várias vezes, senti esse tipo de sono. Então, se você tiver, o dia que você tiver com muito sono, espera ter muito sono e deita rápido. O corpo adormece muito rápido a ponto de você ficar lúcido dentro do corpo. O cérebro ainda fica um pouco acordado. E você fica acordado dentro do corpo. É bem interessante. Agora é mais difícil se afastar. Tá, entendi. Ô Saulo, tem uma dica que a gente podia colocar aqui pro pessoal, que é o que eu estou fazendo agora no meu retorno, mas também serve pro pessoal que está iniciando. Fazer um diário. Eu estou chamando, eu não sei se você já fez isso, quando você começou a fazer, mas é o diário do projetor mesmo. Então, assim, antes de você fazer a técnica, você pega um caderninho qualquer, coloca a data, coloca o horário e escreve o que você vai fazer de técnica e o que você espera que essa técnica vai te proporcionar. Faça as técnicas, depois, eu costumo fazer antes de dormir, né? Então, eu escrevo, faço as técnicas e vou deitar. Coloco o despertador para acordar às 3 horas da manhã, que é o horário do projetor, né? Depois você pode... Bom, lá nos cursos tem falando uma aula só sobre isso, se eu não me engano é no intermediário. Assim que eu acordo às 3 horas da manhã, vou ao banheiro, depois vou tomar uma água, pego o caderninho, escrevo se eu tive algum sonho desde a hora que eu dormi, depois das técnicas até as 3 da manhã, eu escrevo, aí eu paro de escrever e vou fazer as técnicas novamente e deitar para ver se eu decolo. Mesmo que eu não saia do corpo e que eu durma, quando eu acordo na manhã seguinte, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é escrever o que eu tive ou o que eu não tive. Eu escrevo. Você falando assim vai dando um monte de... essa era assim, ó, a gente... Fala rapidinho que já deu 11 aqui. Mas se você quiser aí, pode ir que eu dou continuidade aqui. Tá. O Renato tem aqui que ele vai fazer um trabalhozinho lá agora, um despachozinho lá na esquina. Opa! Obrigado, Saulo. Obrigado, pessoal. Obrigadão, Renato. Depois eu acompanho o vídeo offline aí. Eu vou só, e a gente conversa amanhã a gente conversa. Um abração, bom descanso e faça as técnicas, hein? Pode deixar. Então, você deita, faz as anotações da seguinte forma. A hora que você for deitar, né, o que você realmente pretende fazer. Além disso, tem gente que anota a posição da lua, tem umas coisas assim, né, a posição que deitou, a temperatura do quarto, é bem interessante isso. Comprovadamente, temperatura mais fria sai mais fácil. Até mais fria, digo, não é menos 30 lá, não. Mas você está entre 20, 19, 21, 23, é a temperatura ideal. Você tem mais facilidade até para sentir as energias. E faz esse procedimento que a gente tem lá no curso, por isso que eu não falei detalhadamente, para não dar muito tempo aqui, que é sentir as energias, fazer os trabalhos energéticos, acordar às 3 horas da manhã lá, está explicando por que esse horário é melhor, inclusive, dá uma estudada antes. Aí na hora que você acorda de madrugada, dá aquela levantada, dá ativada cerebral, né, que a gente faz, se dá uma leitura, vai no banheiro, não deita logo, porque as ondas caem muito rápido nessa hora também, então fica um pouco desperto para justamente sair daquela onda mais de sonolência. Você não pode, você vai deitar com sono, mas não com a mesma aquela coisa que você deita e apaga. E quando você voltar de manhã, ou na hora que você deitar e achar que não está lembrando, tem uma técnica bem interessante. Ou tomando banho no chuveiro, você fica quietinho, né, um pouco, ou em pé, ou ainda, deitado na cama também, vira a cabeça um pouquinho para o lado. É impressionante isso. Deixa eu dar diminuir o volume do colega que entrou aí. Vira a cabeça um pouquinho para o lado e fica quieto. Não força. Também no chuveiro é a mesma coisa. Às vezes, eu faço assim, né? Uma coisa linda, um moleque lá peladão, então, eu deito e encosto a cabeça no azulejo e fico quietinho, um pouco pro lado. Eu não sei porquê, de alguma forma, isso ativa no cérebro da gente, deve ter uma explicação neurológica ou algo parecido, ativa no cérebro da gente a relembrança, as rememorações, aí começa a vir. Às vezes, você não acorda na hora depois da projeção, você teve projetado, até viu o seu corpo, estava em catalepsia e perdeu a lembrança porque você entrou em devaneio.
Você volta para o corpo e não desperta. Aí, como se o pensamento mais recente que você teve, ele ficou inconsciente. Aí você deixa de lembrar. Nessa hora, então, você faz dessa forma. Deixa eu diminuir aqui o volume do pessoal. Você deita, fica quietinho, ou depois, no momento que você vai tomar um banho, é até bom que também funciona bastante comigo assim. Bom, são algumas dicas, eu não estou vendo quem está falando, se alguém está perguntando, tenho certeza que tem um monte de pergunta sobre travesseiro, sobre se tem gente que faz pergunta sobre se travesseiro de pena. Não necessariamente. A gente não indica porque qualquer tipo de envolvimento que transforma a energia, no caso do animal, ele tem um processamento energético mais intenso, pode ser que atrapalhe. Eletrônicos no quarto, não é legal. Eu, antigamente, como meio cabeça dura que sou, no caso eu sou meio ríspido em termos de questionamento, questionava por que eletrônico fazia mal. Tem um campo. Legal. Esse campo chegava até mim, no meu campo astral, descobri que chega. Já contei isso algumas vezes, vou repetir. Eu estou numa mesinha aqui agora, que se eu mostrar para vocês, de madeira, onde está um notebook. Essa mesinha ela vai debaixo da cama. Certinho. Então eu estava lá no computador, né, coisa bem baiana, tal, a mesa em cima, assim, tranquilo, quietinho ali. Deu um sono, aquele sono danado, eu só fiz fechar a tampa. Ele hibernou, o computador, eu fiquei lá debaixo, com a mesinha em cima de mim e dormi. Entrei em catalepsia. Mas assim, eu dormi para dormir mesmo. Só que a busca por isso faz você não conseguir fugir mais da projeção. Isso é um outro assunto, que é uma coisa muito boa, também pode ser um grande problema, porque você começa a lembrar de tudo. E se cobrar por essas lembranças que chegam até você também. E aí eu tirei minha mão daqui e comecei a brincar do corpo, né? A chama paramão, as mãos espirituais do corpo astral, comecei a brincar com a mesa. Eu passava, só na mesa por enquanto. Eu passava a minha mão por dentro da mesa e sentia a textura da mesa. Eu fico brincando assim, testando, né? Aí chega uma hora que por baixo da mesa eu fui passar e senti um campo muito forte. Eu estava passando a mão por dentro do notebook. Eu quase não consegui passar. Aí passei e senti aquele... É como se eu tivesse... Eu não consigo explicar, mas é como se você tivesse com uma fritura ligada. Não queima, mas você sentia aquele negócio muito forte mesmo e densificado, gelatinoso. Aí depois eu botei a mão por cima para fazer essa experiência, tentei passar por dentro no notebook e não conseguia. Com o notebook hibernando. Ele estava com energia, claro, mínima possível, hibernando o notebook. E eu não consegui, eu consegui sentir o campo dele, ou seja, de alguma forma, isso até lembrou a gente a questionamentos bem interessantes na época, eu fiz alguns experimentos disso, sobre a possibilidade da gente captar essas frequências, que já que elas estão naquela, espiritualmente eu conseguia sentir elas, existe também no físico, a gente chegou talvez à conclusão que possa existir algum tipo de comunicação, tipo uma TCI um pouquinho mais avançada, onde a gente criaria um software, como eu sou desenvolvedor, e tinha amigos também que pensavam juntos nisso, alguns amigos até entraram em contato, para mandar, como todas as ondas, elas vêm como 0 e 1, que são os bits, a gente pensou talvez em pegar um tipo de roteador sem fio, entrar em determinada frequência, criar um software aqui, pedir para algum espírito lá, alguém lá, fora do corpo, também criar um software parecido. E começar a jogar respostas simples, tipo 1 seria sim, o 0 bit seria não. E fazer perguntas e esperar respostas. Né? Mandar um sim e esperar. Fazer uns testes, a gente chegou a pensar nisso, não levamos adiante ainda, mas existe um planejamento bruto disso, e é possível, a gente chegou à conclusão que talvez seja possível, talvez possa ser possível abrir a comunicação nessa semifrequência energética aí, e se alguém do lado de lá, com propósitos elevados, né, a gente sempre pensa dessa forma, senão um cara não vai nem ter condições de fazer algo parecido, ele ligar o Android do lado de lá, né, e a gente fazer a comunicação. É bem interessante, isso é um outro assunto, tal, mas puxei assim por ser muito interessante e chamar a atenção. Bom, foram pequenas dicas, tem muita coisa a falar, eu aconselho vocês a irem buscar informação, tem livros, o Wagner Borges no site ippb.org.br, que é o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, tem vários livros gratuitos, inclusive Viagem Espiritual 2, que é muito bom, com ilustrações da Glória Costa, que vai dar dicas sobre vários tipos de técnicas, sobre comportamento, sobre espiritualidade. Temos o curso básico de projeção astral, feito pela gente lá no site viagemastral.com, lá você vai ter também intermediário avançado, e nesses cursos, além deles, tem um áudio, que é o iniciante, onde a gente indica como estudar, os pesquisadores que valem a pena, os tipos de livro, que tipo de abertura. Então não se permita entrar no assunto como um menino.
Você não está agindo com espiritualidade. Isso é muito importante, vai fazer toda a diferença na sua vida e na forma como você vai enxergar, se levar a sério, porque vai acabar saindo do corpo, e vai ver tudo de uma forma diferente. Tudo que te falaram, tudo que leram é legal, mas é diferente da realidade que você vê, do que você vivencia. Bom, eu estou ficando por aqui, espero que tenha ficado legal, vou depois postar esse vídeo no canal oficial lá, porque meu canal oficial não consegui. Tem pendências, eu estava gravando um FAQ outro dia. O FAQ é um projetinho que a gente faz de perguntas e respostas perguntas mais frequentes e tal. Acabou virando, era para ser um FAQzinho só de 25 no começo, acabou virando Estou para fazer um projeto novo, indicado pela Carolina Lima, pergunta, de relatos. Eu vou vir aqui e vou contar uns relatos. Por incentivo, para trazer tipo de experiência, para ser interessante, esse tipo de situação. Até porque, de vez em quando, eu vou lá e posto um relatinho lá no site. E é isso. Eu fico por aqui. Um abraço para vocês. Obrigado por todos estarem juntos. Obrigado ao Renato. E a gente vai continuar com esse projeto convidando mais pessoas. Vamos marcar. Boa paz, muita luz. Fiquem com Deus. FOI. Fui, pessoal.